A Voz do Negro, ao quarto de despejo, né? Seja bem-vindo mais uma vez nesse simpósio, porque ontem a gente falou dele. Sim, muito obrigada. E eu me identifiquei muito com a sua fala ontem, não quis interferir pelo adiantado, né, da hora, mas eu fiquei muito, muito feliz de ouvi-la falando também. Posso começar? Fique à vontade. Bom, primeiramente eu gostaria de fazer só uma pequena apresentação. Meu nome é Geisa Aparecida Dariva Pinheiro. Eu sou professora de língua portuguesa no ensino fundamental 2 e no ensino médio no estado do Paraná, na rede estadual do Paraná. Então, eu não sou vinculada a nenhuma IES. Então, eu peço de antemão desculpas se o meu trabalho não contemplar as expectativas, né, de vocês. Bem, o meu objetivo é aproximar, né, como a Lene disse, Torto Arado e Quarto de Despejo, sobre a perspectiva de demonstrar que as dificuldades enfrentadas nas duas obras, né, pelos descendentes dos negros, eles são prioritariamente enfrentados por conta das condições em que ocorreram a abolição da escravatura. Nós sabemos que quando organizou-se o movimento, né, de abolição da escravatura, esqueceu-se de organizar uma política pública que fizesse com que esses negros fossem inseridos na sociedade. Então, eu falo sobre a perspectiva de alguns do sociólogo Florestan Fernandes e também do Gilberto Freire, né, em algumas passagens que ele coloca no seu livro Casa Grande Senzala. Então, não vou ficar citando, né, todos os trechos deles ali, mas essa é a minha perspectiva, então, de aproximar essa questão literária e sociológica. Nós sabemos também que, historicamente, a arte ela vai dar voz ao dominador economicamente. Nós vivemos em uma sociedade capitalista e nós não temos como fugir disso. E, na maioria das vezes, nas obras literárias, nós temos pouca representatividade desses negros, e quando nós as temos, é sobre a perspectiva sempre do dominador, economicamente falando. E nessas duas obras eu consigo vislumbrar a voz do negro propriamente dito. Então, eu consigo vislumbrar a voz de Carolina Maria de Jesus, eu consigo vislumbrar a voz de Bibiane Belonísia, que são descendentes desses negros. Em Quarto de Despejo e Torto Arado, as obras são narradas por personagens que vivenciam essa narrativa. Assim, temos a denúncia das condições desumanas enfrentadas pelos negros, como consequência de uma abolição sem políticas públicas que inserisse esses libertos nessa sociedade que estava vigente. Carolina Maria de Jesus, ela tem o seu romance, é um romance diarístico, nós podemos colocar. Ela é uma mulher negra, sozinha, que luta para criar os 3 filhos, sem a presença masculina. Nessa obra, nós tomamos conhecimento das mais variadas condições adversas de sobrevivência, como a fome, a falta de saneamento, a violência, o racismo, condições comuns aos descendentes de escravos que seguiram para os centros urbanos após a libertação dos escravos, em 1888. Já em Torto Arado, uma obra escrita, né, por Itamar Vieira Júnior, ele conta a história de 2 irmãs, Bibiane e Belonísia, que são 2 das 3 narradoras, nós temos uma terceira narradora, mas nós vamos nos focar nessas 2, Bibiane e Belonísia, marcadas por um acidente de infância e que vivem com as suas famílias em condições de trabalho escravo contemporâneo, em uma fazenda rotina, que foi muito comum aos descendentes escravos que permaneceram nas fazendas após o 13 de maio.
Então, nós temos aí duas vertentes, aqueles que foram para os centros urbanos e aqueles que continuaram nas fazendas. Então, eu faço uma pergunta, os portões das senzalas se abriram, e agora? Imaginemos nós, né, naquele contexto, né, nós sabemos que teve um primeiro contexto de euforia com a libertação, mas após esse contexto de euforia, o que esses negros fariam? Eles não tinham uma profissão, não tinham condições, né, de disputar o mercado de trabalho com aqueles que já eram libertos ou que eram brancos. Então, é esse contexto que nós vamos vislumbrar aqui. Quarto de Despejo e Torto Arado demonstram as severas dificuldades pelas quais passaram os descendentes dos escravos libertos, não importando se permanecessem na zona rural, e nós sabemos que aqueles que permaneceram na zona rural, eles permaneceram em troca de um pedaço de terra para ser cultivado. Na maioria das vezes, esse pedaço de terra, eles cultivavam e a maior parte dessa produção era destinada ao dono da terra. Ou seja, as condições de vida não melhoraram para estes escravos. Não importando se permanecessem na zona rural, trabalhando para seus antigos senhores, ou se tentaram a vida nas grandes cidades. Essas duas obras literárias são a representação do desenrolar da abolição dos escravos, que aconteceu sem planejamento, nem preocupação com a colocação que os libertos teriam em sociedade. Cruzando essas duas narrativas, é possível vislumbrar que qualquer das escolhas, ir para a cidade ou ficar na roça, feita pelos ex-escravos, os leva juntamente com seus descendentes para uma longa e dolorosa história de violência, exploração e preconceito, tão vergonhosa para a sociedade brasileira quanto a própria escravidão. Eu penso, neste trecho, que a escravidão, os longos anos de escravidão, não foi a nossa maior vergonha, e sim o destino que nós demos a esses ex-escravos sem uma condição de inserção nessa sociedade, sempre deixando-os à margem, sempre colocando-os, né, em um segundo plano. Isso, agora eu peço licença, eu vou fazer uma citação de Florestan Fernandes, como eu já disse anteriormente. Em suma, a sociedade brasileira largou o negro ao próprio destino, deitando sobre os seus ombros a responsabilidade de se reeducar e de se transformar para corresponder aos novos padrões ideais de ser humano. Então, imaginemos, os negros foram retirados do seu habitat, do seu país, das suas culturas, foram trazidos e escravizados para a nossa sociedade por um longo período, e quando, enfim, consegue-se essa libertação, eles continuam à margem, porque eles não têm condições mínimas de se inserir nessa sociedade branca. Bem, esse é uma introdução daquilo que eu quero da aproximação que eu quero fazer entre essas duas obras, e eu selecionei alguns trechos das duas obras, onde nós vemos as mesmas denúncias feitas. Então, a primeira denúncia que é feita tanto em Torto Arado quanto em Quarto de Despejo é a questão da fome. Essa é uma, como a Leni disse ontem, a Carolina Maria, ela luta todos os dias pela sua sobrevivência. A grande preocupação dela é o alimento cotidiano. Então, eu nem retirei nenhum trecho, né, que falasse sobre a fome de Quarto de Despejo, porque eu teria muita dificuldade em selecionar apenas um. Mas em Torto Arado, o que nós percebemos? Que a fome, efetivamente, ela chega quando há uma grande estiagem.
E quando acontece essa grande estiagem, eles disputam os alimentos com o próprio gado. Então, eu cito agora um trecho de Torto Arado. Disputamos a palma com o gado. Então, o alimento que eles ingeriam, né, por um longo período de estiagem era o mesmo alimento que era dado aos gados. E tem um outro trecho que eu também destaquei, porque, como a Leni colocou ontem, tem uma passagem em Quarto de Despejo, onde um rapaz morre pela ingestão de um alimento estragado. E aqui nós temos uma família que morre porque comeu uma saraiema que havia comido uma cascavel. Então, eu acho bastante interessante que, em contextos diferentes, um rural, o outro urbano, a mesma situação venha a acontecer. Morrer por alimentar-se de um alimento estragado por conta da fome, não pensando nas consequências, somente na fome que está sentindo. O segundo ponto que eu saliento é a questão da violência contra a mulher. As duas obras, elas trazem para nós mulheres muito fortes, né? E eu falo disso um pouco mais adiante. Mas a violência contra a mulher é uma questão bastante evidente. Em Quarto de Despejo, tem várias situações onde isso é narrado por Carolina Maria. Mas tem uma passagem que diz assim, ó: a Sílvia e o esposo já iniciaram o espetáculo ao ar livre. Ele está ali espancando-a. E em Torto Arado tem uma cena muito parecida, onde diz assim: Maria Cabocla estava com a roupa rasgada, chorando muito. Carregava seu filho caçula, também aos prantos, e dizia: ele vai me matar. Dizia que o marido estava ensandecido e que as outras crianças haviam se embrenhado no mato. Então, novamente, são duas localidades diferentes com o mesmo problema evidenciado. Talvez a passagem que mais me comova e que é algo que nós pensamos ser um problema da nossa atualidade, mas que a Carolina vai descrever e que também o Itamar Vieira Júnior vai descrever, é a questão da pedofilia. Em Quarto de Despejo, Carolina diz o seguinte: falamos do JP, que quer amaziar-se com a filha. Vem, filhinha, dá para o seu papaizinho. Eu acho essa passagem tão forte e tão atual que causa, né, uma repulsa. E em Torto Arado, nós temos uma passagem semelhante, que também acontece muito nos dias de hoje, onde o padrasto, né, abusa sexualmente da enteada, em Torto Arado. Quando Dona Ana encontrou a filha Carmelita, moça há poucos anos, debaixo do corpo do seu homem, de calças arriadas, na cama onde ela se deitava. Então, são duas passagens assim que nos trazem a realidade de nossos dias, mas que também nos causa bastante repulsa. Eu depois volto a salientar essa passagem quando eu falar um pouquinho da Dona Ana como uma mulher de força. A questão do alcoolismo. Em Quarto de Despejo. Mas um dia eles embriagaram-se e brigaram e lutaram dentro de casa. Na confusão, pisaram no bebê que veio a morrer. E nessa fala, a Carolina fica bastante preocupada, porque esse casal tinha outros filhos e continuou a se embriagar mesmo após a morte desse filho. Em Torto Arado. Também começou a beber cachaça antes do meio-dia. Era estranho, nunca havia visto minha mãe beber numa festa ou celebração.
A mãe de Bibiane Bellonise, após a morte do esposo, né, Zeca Chapéu Grande, ela se entrega ao alcoolismo. Uma outra questão que eu levanto nas duas obras, a precariedade das moradias. Nós sabemos, lá em Quarto de Despejo, as casas elas eram feitas, né, com aquilo que era encontrado no lixo. Pedaços de pau, papelão, aquilo que eles encontravam que poderia ser colocado como na construção, eles reutilizavam. E em Torto Arado, as casas elas eram feitas de barro. Mas tem uma passagem que me chama muita atenção nessa questão das casas feitas de barro em Torto Arado, que é quando os moradores da fazenda eles descobrem que eles têm direito a uma aposentadoria. Só que eles não podem usar essa aposentadoria para... eles não podem usar essa aposentadoria para melhorar as casas por conta de que os patrões não deixam, com medo de que eles requisitem a terra. A passagem é a seguinte: o dinheiro não era usado para a melhoria das casas, que continuaram a ser de barro. Não poderíamos construir casas de alvenaria. Geisa, só lembrando 5 minutos, tá ok? Ah, tá. De agora em diante, eu só vou pôr a mão assim, para não interromper, tá? Tudo bem, tudo bem. Ok. Aí uma outra questão que eu destaco é a submissão feminina. Mesmo essas mulheres fortes, elas têm essa questão da submissão. Em Quarto de Despejo, a Carolina diz assim, ó: elas aludem que não sou casada, não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas. Em Torto Arado, quem faz essa fala é a Belonísia, que não é uma mulher fraca, é uma mulher forte, mas que se impõe essa questão de submissão pela questão social mesmo. Eu parava o que estivesse fazendo para servi-lo. A coisa ficou tão ruim que eu me antecipava, nem esperava pedir. Não me sentia à vontade para reagir. E, por fim, eu destaco Carolina Maria de Jesus como uma mulher forte e lutadora para criar os filhos. Bibiana, que é uma mulher que supera a perda do seu grande amor para dar continuidade ao sonho dele de reforma, né, agrária. Belonísia, que tem a dificuldade, ela não fala, mas ela assume um papel de continuidade do cultivo da terra sem achar o que é um trabalho masculino, elencando para si aquilo que ela gosta mesmo de fazer. Dona Ana, como eu já disse lá atrás, que mata o Amásio por conta do que ele fez com a filha, da exploração sexual que ele faz com a filha. E, por fim, uma aproximação que eu faço entre as duas obras é a questão da valorização da escolarização. Tanto Carolina Maria de Jesus valoriza demais essa questão da escolarização, tanto é que o sonho dela é que a filha Vera Eunice se tornasse professora, e ela consegue realizar esse sonho. E Zeca Chapéu Grande, que é o pai de Bibiane Bellonísia, utiliza, né, dos seus encantados para fazer com que tivesse ali na escola, tivesse ali na fazenda, uma escola para educar os seus filhos, tanto de sangue quanto de pegação. E, por fim, só para fazer um fechamento, eu coloco que as narradoras personagens do romance de Itamar Vieira Júnior e a autora personagem são as vozes femininas que denunciam as mazelas do preconceito, desrespeito e privações pelas quais passaram o povo negro após a abolição, independente do caminho percorrido,
seguindo para os centros urbanos ou continuando nas fazendas. Muito obrigada pela atenção. Linda a sua aproximação entre as duas obras. Eu achei assim muito fofo, viu? Não tem nada aí que tenha que pedir desculpa, a desculpa que você fez no início, não. Muito profunda a sua análise. Vamos partir agora para o Rafael Ferreira, com revolta, resistência e transgressão da ordem, plasmadas na escritura poética da lavoura arcaica de Raduan Nassar. Bem-vindo aí, Rafael, e esteja à vontade no uso da palavra. Ok, obrigado. Boa tarde, colegas. Obrigado, professora Leni. Queria, antes de mais nada, parabenizar a organização do evento, assim como dos coordenadores deste simpósio. Tá? Pessoal, essa é uma comunicação, vou precisar compartilhar a tela, pode ser? Fique à Da vontade. apresentação, ótimo. Pegando deixa eu só ver aqui. Tá. Pegando o gancho da apresentação que acabamos de ver, né, que abrange Torto Arado, assim, um quarto de despejo, eu trago justamente a obra que tem um trecho, cujo trecho é epígrafe de Torto Arado, que é a Lavoura Arcaica de 75, do Raduan Nassar. Essa é uma obra que tem 3 edições, né, 2 modificadas pelo autor, portanto, daqui a mais 3 anos vai estar completando o aniversário, e é uma obra que eu me debruço já há algum tempo, há 15 anos, desde a graduação, é uma paixão que eu tenho, e hoje, já docente da Universidade do Estado do Pará, atuando inclusive na pós-graduação, a gente desenvolve pesquisas com este romance agraciado, né, com o prêmio Camões ao Raduan. Bom, então, essa é uma obra que vai apresentar esses elementos, alguns desses elementos, né, como eu coloquei aí, plasmados em sua escritura poética. Né? E quando eu falo escritura poética, eu tento deixar bem nítido na minha fala que nós temos, tanto no plano do conteúdo do texto do Raduan, quanto no plano da forma, ou no plano expressivo, né, nos elementos composicionais, aquilo que traduzem uma essência barroca, uma essência de contradição, uma essência também de ecos corânicos, bíblicos, de uma tradição judaico-cristã ocidental, né? Principalmente no que diz respeito à questão de ordem, de ordenamento, de tradição, de tabu, né? De comportamento dos corpos, assim como da manutenção da moral, da família, do trabalho, né? Dentro daquilo que a gente tem nos estudos de biopolítica Foucaultiano, nos estudos do homem Sasser, no Jojo Agamben, que são algumas das referências até que eu trago aqui para nós discutirmos. Bom, então a gente tem aqui a capa da 3ª e última edição do Lavoura, né? O Lavoura, a gente tem parágrafos pares, ímpares, que trazem um plano da narrativa no momento de uma diegese do narrador personagem André, né, o filho revoltado, que vai nos contar toda, no seu enredo, a sua versão invertida da parábola bíblica do filho pródigo, né, sendo recepcionado pelo irmão Pedro, que vai buscá-lo de volta a casa. Né. Uma família de migrantes, possivelmente libaneses, né, evidentemente, da própria tradição familiar do Raduan, e nós temos nos capítulos pares a rememoração, né, o tempo da rememoração, o uso, inclusive, do mais que perfeito, trazendo isso, né, em momentos cíclicos, inclusive, de rituais, de comemoração familiar, né, no capítulo, e no capítulo de desfecho da trama, no clímax da narrativa, a gente tem, evidentemente, como elucidação também, já vou pontuar até aqui, uma adaptação feita pelo Luiz Fernando Carvalho, né, 2001, com Celton Mello, Simone Spoladori e Raul Cortez, uma obra magnífica, a Lavoura Arcaica. Né. Então, o Raduan, ele baseia-se nesses elementos, como eu havia dito,
do Tanakh, do Corão, mas também do Velho e Novo Testamento bíblico, né? Então, a gente tem ali um verdadeiro palimpsesto dessas escrituras, ao mesmo tempo que a gente nota bem forte esse questionamento feito, né, pelo nosso narrador personagem André, em relação às palavras, aos sermões, às brigas, imposições paternas em relação à família, né, principalmente no que diz respeito à liberdade, ao que diz respeito ao amor. Ora, gente, eu peço atenção dos colegas, porque 1975 é um ano muito peculiar na literatura brasileira. A gente tem 1968 o ato institucional número 5, então o negócio começa a ficar mais duro, e a gente tem em 75, por exemplo, no gênero conto, um livro do Rubem Fonseca, que é o Feliz Ano Novo, que é censurado, né? E evidentemente que se a gente pega o primeiro conto do livro, a gente sabe o porquê. A gente tem uma linguagem ali coloquial, a gente tem gíria, a gente tem palavras de baixo calão, enfim. Nós temos também Zero, do Inácio Loyola Brandão, passando pelo mesmo problema. Nós temos a Confissão de Ralph também sofrendo censura, né? Então, a gente percebe que Lavoura Arcaica, dentro do gênero romanesco, como Confissão de Ralph, como também o Zero, do Loyola Brandão, é uma obra narrativa, mas que passara de forma exitosa pelo olhar da censura. Ora, o que faz, então, com que Lavoura passe pelo olhar da censura? É justamente toda essa escritura elaborada, uma escritura altamente poética, né, uma prosa que se torna lírica, ocultando, né, muito do que, no plano do conteúdo, tenta-se, inclusive, deixar latente, que é uma questão de disputa entre pai e filho, uma disputa entre o novo e o velho, o arcaico do título, o arquê, né, o primitivo contra a novidade, contra a mudança, contra a ruptura, né? Então, a Lavoura Arcaica é uma obra que passa por isso, exitosamente, como eu havia dito, e o próprio enredo da trama consegue trabalhar com essas camadas daquilo que a Anne Orlandi chama do não dito, né? Nas questões discursivas, do enunciado. Então, nós temos uma obra que trabalha muito com a elipse, assim como trabalha muito com o efeito metafórico, né? Nós temos lexias que designam campos semânticos ligados à flora, por exemplo, para se relacionar ao corpo humano, né? Nós temos um primeiro capítulo altamente lírico, em que há uma cena de masturbação, quando é muito passado em sala de aula para alunos não tão leitores competentes, aquele capítulo passa despercebido. Nós temos capítulo em que há tentativa de estupro, nós temos tentativa em que há zoofilia, né, e o leitor desavisado não consegue isso, justamente não consegue recepcionar desta forma, porque nós temos uma obra altamente lírica. Então, o Radouan conseguiu passar pelo crivo dos censores justamente por essa estratégia no plano expressivo, no plano composicional, o plano da forma. E o plano do conteúdo, mesmo trazendo esse embate entre pai e filho, não deixa de trazer essa alegoria, né, do velho e novo, né, a velha problemática, a antiga problemática da tentativa de parricídio, por exemplo, né, está lá nos estudos freudianos, inclusive num grande texto de análise da obra de Dostoiévski, que é Dostoiévski e o parricídio, né? Então, a gente traz aqui justamente esses elementos no nosso resumo, né, e nós utilizamos nessa discussão, inclusive, o Alfredo Bosio, o George Agamben, né, assim como alguns outros trabalhos que, ao longo de mais de década, venho realizando nesses estudos para tentar ampliar as miríades de interpretação do texto do Nassau. Então, aqui a gente tem uma imagem representativa, né, um trecho, uma cena clássica desse efeito, inclusive, do chiaroscuro, né, que Caravaggio, na Itália, havia
trazido na técnica da pintura, né, e que o Luiz Fernando, com um trabalho de fotografia excepcional, nos traz também a luz de vela e o pai na cabeceira da mesa, nos sermões da terra, o trigo, o pão, o trabalho, a família, né, que é a epígrafe lá de Torto Arado, mas que é uma espécie até de mantra que vai se repetindo ao longo da obra do Raduan Nassar. Então, o pai representando esse poder opressor, representando uma ordem, e André já diz, inclusive trazendo fazendo intertextualidade com Jorge de Lima, né, toda ordem também traz uma semente de desordem, né, mas a gente tem também essa flor da infância, né, com seu vício em constância, que lá na frente vai desabrochar. Então, essa relação de um poder instituído que tenta ser destituído pelo novo, tenta ser destituído pela figura do filho, que é a nossa voz de narrador protagonista, narrador primeira pessoa, né, aquele que nos traz no plano denunciado todo a sua revolta, inclusive deixando bem claro isso, bem nítido, no plano expressivo, com capítulos paragráficos, ao estilo do que José Saramago fazia em Portugal, Thomas Bernhard na Áustria, né? Então, a gente acaba percebendo que nós temos ali um jorro, nós temos ali uma verborragia que acaba rompendo com toda essa fúria. E nesse rompante de André contra o pai e Yohaná, que está aí nessa imagem, né, representada na adaptação cinematográfica pelo Raul Cortez, é o detentor da ordem, né, e André vai tentar destituí-lo disso, e tornando, né, profano aquilo que, tornando sagrado aquilo que para André é profano, né, que é para a sociedade o profano, tornando sagrado o corpo, tornando sagrado a bebedeira, o vício, né? Não é por acaso André também é o filho tresmalhado, é o filho perdido, mas é o filho que é epilético, é o filho do lado esquerdo, à mesa, junto com a irmã incestuosa, né, com a qual ele comete o incesto, a Ana, né, a Anate dos Sumérios, né, da Babilônia. Ao mesmo tempo, nós temos o Lula, né, também sendo o filho que depois vai querer fugir de casa. Então, o lado esquerdo do pai, nós temos esse braço vindo a partir da mãe, e aí toda essa analogia também bíblica, né, Eva, paraíso, e ao lado direito, os filhos que seguem o pai, o lado da retidão, da ordem, né, os submissos que assim o aceitam. Então, André vai ter, nesses momentos de briga retórica com o pai, uma efusão de elementos que vão ser quase que metalinguísticos para aquilo que constitui o plano de conteúdo do texto, em todo o seu enredo, mas também naquilo que no plano expressivo já está ali posto por uma funcionalidade que a gente, inclusive, consegue encontrar aí nessa pintura, e que provém justamente das oposições, né? Então, a gente percebe um barroquismo, um floreio, uma escrita muito floreada, que trabalha com os contrários, a tentativa de conciliação desses opostos, né? Tipicamente do barroco, tipicamente dos paradoxos, dos oxímoros, como nós constatamos na escritura do Raduan. Então, a gente traz aqui para uma discussão acerca do poder instituído, poder opressor representado nesse pai, e que é contraposto à voz de André, que é a voz da liberdade, uma citação de Agamben, cuja enunciado diz que a figura originária da inscrição da vida nua natural na ordem jurídico-política do Estado-nação, e o Estado-nação significa nada menos que o que faz da natividade, do nascimento, isso é, da vida no humano, o fundamento da própria soberania. Então, o Agamben nos traz um pensamento, um homo sacer, né, acerca também da sua elucubração sobre política, Estado e relação civil, que nós estamos, de fato, à deriva, né, pelo poder instituído, temos regras a cumprir, normas, somos normatizados, mas, ao mesmo tempo, nós não somos, né? Então, há uma espécie de brecha nisso, essa brecha que torna o homem desnudo, a vida nua torna também o homem
como ele coloca, homo sacer, né? O homem sagrado, o homem arcaico voltado para a morte, conforme postulado no direito romano. Então, é quando os seus direitos não são mais direitos do cidadão, né? Então, esse próprio paradoxo, que nos lembra também os paradoxos kafkianos, né, mostram bem também essa discrepância entre a vida e o poder e as normas e sobre aquilo que se perde, inclusive, na burocracia, que é o sentido, na burocratização da vida. Nós temos um pouco dessa reflexão que a Agamben postula e que nós trazemos para a lavoura, porque quando nós percebemos que esse poder instituído é uma figura de Yohaná, o pai, que traz também essa simbologia, né, da ordem como uma instância opressora, condutora, mas também que consegue manipular a existência dos seres. Então, a gente traz trechos do Lavoura, como, por exemplo, na página 41, onde o André nos diz que era o pai que dizia: sempre é preciso começar pela verdade e terminar do mesmo modo. Era ele sempre dizendo coisas assim, eram pesados aqueles sermões da família, mas era assim que eles começavam sempre, era essa a sua palavra angular, era essa pedra em que tropeçávamos quando crianças, essa pedra que nos esfolava a cada instante, vinham daí as nossas surras e as nossas marcas no corpo. Então aqui a gente nota, inclusive por esse efeito retórico, né, da anáfora, era o pai, era ele, era isso, era aquilo, quer dizer, como você está tendo um acumulativo que está ensejando um crescimento, essas formas opressivas de uma palavra que se torna ordem, mas ela também se torna castigo, ela também se torna opressora, né? Ela se torna moralizadora, digamos assim, da conduta dos seres, né? E até chegar nas surras e nas marcas dos corpos, né? Seguidamente, e aí vem dos grandes momentos de embate entre o pai e filho, a mesa, quando o filho tresmalhado volta a casa, e André, então, responde ao pai acerca da sua fuga e diz: o amor que aprendemos aqui, pai, só muito tarde fui descobrir que ele não sabe o que quer. Essa indecisão faz dele um valor ambíguo. O amor nem sempre aproxima, o amor também desune. E não seria nenhum disparate eu concluir que o amor na família pode não ter a grandeza que se imagina. E aí a gente brilhantemente encontra um trecho desse que mostra essa grande confusão que é, de fato, o sentimento amoroso, né? Esse grande paradoxo que é também motivador aí, na figura paterna, o amor da união da família, mas para a figura filial de André, o amor incestuoso pela irmã Ana é o que desune, porque não podemos conceber isso na sociedade. O tabu aí fora quebrado, fora rompido, né? Haverá punição, haverá o filho sendo tresmalhado aí por conta de não seguir, justamente cumprir essa ordem. Então, a gente tira daí, já nas nossas considerações, que a escritura poética do Raduan parte de um princípio discursivo mítico, primitivo, ancestral, em que essas tradições judaico-cristãs, sob a égide da inversão da parábola bíblica do filho pródigo, exploram questões concernentes à normatização da vida, né? Então, as táticas de condicionamento, inclusive, que organizam a sociedade em padrões comportamentais coletivamente idênticos, são postas em relevo nos sermões do patriarca, né, o Yohaná, no enredo da lavoura arcaica, simbolizando um poder opressor, uma cultura falocêntrica excludente, de viés político opressor e ditatorial, né? Essas são algumas das referências que estarão no texto completo. E, fim aqui a apresentação, novamente lembrando, né, aos colegas que em 75 essa é uma obra altamente alegórica que passara incólume aos olhos da censura, enquanto outras não. Não apenas por conta do plano de conteúdo, mas justamente porque o plano expressivo elabora aquilo que no próprio plano de conteúdo, né, está ali configurado. Obrigado, pessoal. Rafael, muito obrigada por sua apresentação assim lúcida, né? Transparente. Gostei muito de ouvir a sua análise. Vamos ouvir agora, então, a apresentação da Alina Alegria dos Santos Reis,
que trouxe para a gente o sentimento do mundo, uma estética político-afetiva de resistência na virada da modernidade. Bem-vinda, Lina Alegria. Olá, gente. É um título um pouco pretensioso, eu não vou dar conta dele aqui, eu percebi isso ouvindo as outras apresentações do simpósio. Vou compartilhar, na verdade, uma apresentação que é muito mais uma... Vamos ver se eu consigo fazer isso, gente. Não vou conseguir fazer isso. Pera, vou compartilhar minha tela inteira. Vejam se vocês conseguem ver a apresentação. Vocês estão vendo? Eu estou sem ver vocês. Ainda não. Ainda não? Então, pera. Foi? Sim, está carregando. Agora A internet tá... Obrigada. Então, né, na verdade, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a organização por ter aceitado essa proposta. Eu acho que ela é até um pouco engraçada para mim, né? Vai ser minha primeira comunicação pós-pandêmica, minha primeira comunicação já como aluna da pós-graduação. Então, é um desafio, mas é um desafio gostoso, e tem sido muito bom acompanhar as atividades do simpósio. Assim, hoje de manhã, especialmente, tiveram duas falas diretamente relacionadas não só com o tema que me interessa, que é a relação entre literatura e resistência, mas também a relação do surrealismo durante e imediatamente anteriormente, ficou confuso, a Segunda Guerra Mundial. Então, acho que foram diálogos e trocas muito interessantes. Eu gostaria de agradecer assim, essa oportunidade. Mas me apresentando um pouco mais, né? Meu nome é Lina, como a Leni já me apresentou, mas eu sou formada em História, eu não fiz letras, não estou em letras também, né? Sou formada em História pela PUC-Rio e atualmente eu faço mestrado em História na Unicamp, na linha de Linguagens e Dinâmicas Políticas, Historiografia, Representações e Espacialidade. E o que eu venho pesquisando desde 2017, na verdade, é um conjunto de poetas surrealistas e sua atuação durante o contexto de resistência na França, entre 1940 e 1945. Eu tenho trabalhado especificamente com 3 autores, que são Robert Denot, o Paul Éluard e o Louis Aragon, né? E no meu mestrado eu tenho 2 preocupações principais. A primeira delas é a imbricação e a relação entre a ação prática da resistência e suas relações com a dimensão ficcional e virtual. E isso tem muito a ver com o engajamento direto que os poetas surrealistas tiveram na resistência, mas dentro de uma estratégia do de Gaulle, que era o general que assume essa liderança da França Livre, né, de tentar criar, produzir e reproduzir um sentimento patriótico de engajamento, né? Então, frente à rendição francesa aos franceses e à ocupação parcial do território, o de Gaulle se depara com um cenário de grande apatia, de melancolia, de consternação. E ele passa a instigar de fora do território francês, ele se encontra em Londres nessa época, uma mobilização de resistência. E, efetivamente, houveram muitas resistências e muitas formas de resistir, mas elas foram inauguradas com o discurso que ele faz em 18 de junho, e no qual ele pede, né, e acho que vários poetas, escritores, artistas tentam atender esse pedido, e os surrealistas, nesse caso, esses 3 autores que mencionei anteriormente, eles aderem expressamente a esse projeto, de tentar despertar um sentimento patriótico que permitisse a saída desse estado de apatia e a resistência prática, né? Isso sempre me encantou, me fascinou bastante. Mas o segundo eixo de reflexão do projeto de mestrado tem a ver com os limites de conceber essa poesia como uma poesia engajada e panfletária. Porque não só dentro da resistência havia muitos projetos estéticos distintos, o que conduzem, né, o que são resultado de argumentos e projetos políticos diferentes entre si, né, como também você nota nas estratégias argumentativas e nos modelos estruturais dos poemas, semelhanças não só dos surrealistas franceses com alguns poetas do seu contexto imediato, contexto temporal e geográfico imediato, mas também com artistas de outras regiões do planeta, do globo, do mundo, que não estavam diretamente envolvidos na resistência francesa. Esse é o caso do Drummond, esse é o caso do Murilo Mendes, para citar só alguns exemplos. Então, na obra do Drummond, da década de 40, você vai notar muitas semelhanças na estrutura, né, dos poemas. E justamente daí o nome Sentimento do Mundo. O livro do Drummond, Sentimento do Mundo, ele acabou funcionando, para mim, como um mapa, né, de recursos
que eu notei que estavam presentes também nas poesias da Resistência, só como as poesias da Resistência eram publicadas mais esparsamente, o livro do Drummond ele me apresentava quase um compêndio de recursos organizados internamente, e perceber isso também faz parte um pouco do meu argumento, né? Nessa apresentação, evidentemente, eu não vou dar conta nem de 10% do meu título. Eu vou tentar abordar duas coisas, né? Primeiro, eu quero indicar um dos recursos compartilhados pelo Drummond, que está presente no Sentimento do Mundo, no livro, não no poema, mas em alguns poetas e poemas da Resistência, do surrealismo. Mas eu também quero indicar, e eu acho que eu brinco muito disso com os meus colegas de pós-graduação da Unicamp, que essa é a minha contribuição propriamente historiográfica para a minha discussão, que são caminhos, né, de pesquisa que indicam que essas características comuns, elas não são uma convergência, elas não são coincidência, elas não são soluções parecidas para o mesmo problema. Elas são frutos também de uma rede de circulações, circulação de ideias, de intimidades, de amizade, de trocas de poema. Então, eu tenho 3 caminhos para chegar um pouco nisso, eu espero dar conta, mas que eu acho que são interessantes também para a gente ver a materialidade da circulação desses textos, né? Que eu acho que é sempre uma coisa que é bastante interessante. Como eu não daria tempo de analisar o livro do Drummond, bom, talvez até desse, mas eu não dou conta de analisar o livro do Drummond em um tempo tão curto, eu quero ressaltar uma função que aparece no primeiro poema do livro, que é o poema de abertura, O Sentimento do Mundo, né? Que é muito interessante, que é a função que o eu lírico atribui ao poeta, né? É um lírico poeta que se atribui essa função, e que a gente vai ver nos poemas de resistência essa mesma função atribuída ao poeta, mas explicitamente. Então, o eu lírico, em geral, mesmo que não se apresente como poeta, ele se apresenta como alguém que executa essa tarefa. E é algo bastante curioso, né? Então, o que a gente tem nesse primeiro poema? Eu não vou lê-lo, gente. Eu declamo poesia muito mal. Seria uma difamação do poema. Mas o que a gente tem nesse primeiro poema? Basicamente, você tem um indivíduo, né, um lírico, que se confronta com uma realidade extremamente complexa, né, caótica, que não é só caótica nos seus acontecimentos materiais, nos seus eventos físicos. Então, por exemplo, não é só caótica porque você tem uma série de acontecimentos ocorrendo simultaneamente, ela é caótica também porque dentro desse plano do concreto, do físico, você tem a ingerência, a participação direta de fenômenos que são virtuais, né? Então, você tem os afetos, você tem o imaginário, você tem os símbolos, então tudo isso compondo uma rede de acontecimentos que se interferem mutuamente de uma forma muito difícil de se compreender. E qual é a função a que esse eu lírico se atribui? Eu acho que ele atribui aos poetas de uma forma geral. Tendo a capacidade de ver e de perceber a complexidade dessa sequência de acontecimentos, desse quadro que compõe o mundo, organizar isso. Tá? Ele cria um arco narrativo para esses eventos, e ele imprime, através da criação desse arco narrativo, um sentido. E esse sentido ele é muito importante, primeiro porque ele permite operacionalizar tudo aquilo que não é concreto, né? Então você cria símbolos para as dimensões que não são físicas dos eventos, então para os afetos, e isso permite com que as pessoas que vão ler esses poemas, né, em alguma medida, não só sejam diretamente tocados, mas como cria uma forma de organizar os eventos nos quais elas estão inseridas também, numa dimensão do ficcional. E isso vai ser uma ferramenta muito importante quando a gente for olhar os discursos da resistência francesa, dos resistentes, eles várias vezes vão invocar símbolos, imagens criadas em poemas que estavam circulando, em canções que estavam circulando, né? As apresentações hoje de manhã, nesse sentido, foram muito interessantes. A gente teve, acho que foi a Janaína que falou um pouco sobre isso, sobre o lugar também da criação desses mitos, desses contos, dessas novelas, na construção de um movimento não só de resistência, mas do imaginário dos resistentes, né? Na poesia de resistência, como é que isso, surrealista especificamente, né? Como é que isso aparece de uma forma geral? É engraçado porque existem realmente reincidências, assim, não diria que é um modelo, mas existem recorrências estruturais desses poemas. Existe uma tentativa, especialmente entre os anos de 42 e 44, de estabelecer uma organização temporal através do poema. Então, você vai ver sistematicamente a construção de passados idealizados e simbólicos. Esses passados, eles são, em geral, bastante genéricos, mas eles permitem uma identificação do leitor, mas também a compreensão de que esse leitor se insere em uma rede comunitária ou uma comunidade que compartilha dessas mesmas experiências formativas. Por que isso é importante? Porque a partir da organização desse passado idealizado e da identificação do eu lírico com
da identificação do leitor com o eu lírico e a construção desse senso comunitário, é possível organizar o futuro e o presente, né? Então, você vai ter a construção desse passado pacífico, desse passado idealizado, desse passado pré-guerra. Esse passado ele vai ser interrompido por um evento extraordinário e catastrófico, que é a guerra. E esse evento imaginário, esse evento extraordinário e catastrófico, ele vai alterar radicalmente o ritmo natural no qual toda a comunidade está inserida. E ele vai vir com um grande choque, né, como um evento destrutivo, tal qual foi a guerra. Acontece que o eixo que liga a identidade comum em todas as imagens, eu vou tentar com isso um pouquinho mais devagar, com 2 exemplos, que une todas essas experiências desse ritmo passado, é um senso de liberdade e resistência. Então, o que a gente tem? A gente tem a temporalização, então a impressão de um sentido no tempo, né, que permite com que se organize um passado mítico que é unificado por um certo senso de compartilhamento de alguns valores. Dentre esses valores está a liberdade, está a resistência, e a partir da construção desse passado, organizado por esse conjunto de valores e de símbolos, é possível reinserir esse evento extraordinário, que é compartilhado pelo leitor, mas também pela comunidade ao qual ele pertence, dentro de um novo ritmo. Então, o que os poetas estão fazendo? Eles estão olhando o passado, eles estão organizando ele, e eles estão permitindo que esse evento, que é a guerra, seja reinserido numa temporalidade de resistência. É quase como se houvesse um destino comum do povo francês, e o destino comum do povo francês é resistir, né? Então, vou até, inclusive, já passar. Então, por exemplo, em Liberté, do Paul Éluard, que é um dos poemas talvez mais famosos da resistência, esse passado ele vai ser construído sistematicamente pela elaboração, durante 20 estrofes, de 3 imagens a cada estrofe, que representam esse elo comunitário, esse pertencimento a um mesmo lugar. E o tempo todo, os versos são iniciados por uma anáfora, né, que é sobre. Então, é como se ele fosse escrevendo alguma coisa, né, encerrados por um refrão, que é eu escrevo o seu nome. Então, como se ele fosse escrevendo alguma coisa sobre essas imagens repetidamente, essas imagens que formam a comunidade. E no final do poema, ele explica o que é essa palavra que ele está escrevendo sistematicamente. Eu coloquei a tradução do poema aqui, que é a tradução de 1950, do Manuel Bandeira e do Drummond. Eu nem gosto tanto assim da tradução, porque ela quebra um pouco o ritmo do poema, mas eu acho que vale a pena demonstrar. Então, por exemplo, nos meus cadernos de escola, nesta carteira, nas árvores, nas areias e na neve, escrevo o teu nome. Em toda a página lida, em toda a página branca, pedra, sangue, papel e cinza, escrevo o teu nome. Porque eu falei que não gosto tanto? Porque aqui quebra as anáforas, né? Em francês começa sempre por sul. E assim a gente vai por 20 estrofes até a última, que é: e ao poder de uma palavra, recomeça minha vida, nasci para te conhecer e te chamar, liberdade. Né? Em francês, inclusive, a edição é um pouco diferente, né? Liberdade está na mesma estrofe. Isso foi separado na tradução brasileira. Bom, então a gente tem essa construção. Então, essas imagens são unificadas pela palavra liberdade. E é quase como se o sujeito que está presente, é o leitor do contexto, né, lendo aquela poesia, não houvesse outra alternativa senão a resistência. Aquilo faz parte do destino coletivo no qual eu me insiro. Em um outro poema, como C'est cœur qui haïssait la guerre, né, que é o Coração que Odiava a Guerra, do Robert Denot, você vai ter a contraposição de um ritmo da natureza, então o ritmo das estações, o ritmo da alteração do dia e da noite, o ritmo das marés, e ele vai ser contraposto a uma disritmia cardíaca. Então, subitamente, a gente tem esse ritmo natural, esse ritmo pacífico, um evento acontece, ele balança meu coração e o batimento cardíaco daquele que foi profundamente afetado por aqueles acontecimentos, ele desregula a vida, né? Ele marca o extraordinário, ele marca o inesperado. Acontece, como o próprio Robert Denot reinsere, né, esse batimento do coração faz parte do ritmo da natureza também, né? Então, o mar, né, das marés, ele também se choca contra as falésias, né? Então, a revolta, a resistência faz parte desse ritmo criado, né, desse passado invocado e reelaborado, que integra a tradição e o legado francês e que cria, né, esse futuro certo, né, esse futuro de superação da guerra. É muito interessante também o papel e por isso eu falo que a função do poeta parece muito explícita, mas não só do poeta, acho que talvez das palavras de uma forma geral, porque o que unifica as imagens no poema do Paul Éluard, Liberté, é justamente o ato de escritura de uma mesma palavra, né? E essa palavra, cujo o significado é construído ao longo do poema, né? Ele digamos assim, cria-se densidade ele ao longo do poema,
é um ato de elaboração poética. Já no Robert Denot, eu não li o poema, nem demonstrei, porque ele não tem tradução, e eu não tive capacidade nem competência para fazê-la. Uma coisa que une as pessoas e que perpassa, né, a transformação desse ritmo do coração, que seria uma disritmia, na parte de um círculo maior, de um ritmo maior e mais extenso, é justamente o eco do coração, que eu interpreto, porque já aparece em outras poesias do Denot dessa forma, né, é uma recorrência, uma figura recorrente dele, como a metonímia da voz, né, e uma metonímia das paixões, elas interligadas pela linguagem. Eu não sei como eu estou de tempo, gente, eu vou fechar aqui só para olhar vocês, mas enfim. E o que eu queria demonstrar agora, né, compartilhar com vocês, são 3 episódios de circulação. Agora você tem 5 minutos. Ah, perfeito. Eu vou acabar com um pouquinho de sobra de tempo. Então, temos 3 episódios de circulação que eu acho muito curiosos e que ilustram muito, justamente o que eu estava comentando anteriormente, a materialidade da circulação das poesias, né? Então, como essas estruturas, elas não são... elas não só convergem, elas são pensadas conjuntamente. Então, o primeiro caso que eu queria comentar com vocês é do Cícero Dias, né? Que é justamente esse pintor pernambucano e a Chuva de Papel. Porque Liberté, que eu comentei que talvez seja um dos poemas mais emblemáticos do período de resistência francesa, ele é emblemático por um fator muito específico. Ele foi escrito em 42, ele circulou como um panfleto, né, na zona ocupada francesa, mas ele é contrabandeado para a Inglaterra. E quando ele chega na Inglaterra, ele é impresso aos milhares, ele é carregado no avião da Força Aérea Britânica, e a Força Aérea Britânica, em 43, ele solta esses poemas em cima do território. Isso é um gesto político de uma beleza absurda, é um símbolo também, né, do impacto que era dado à literatura e à potência da literatura na época e como função de produção passional. Só que esse poema, ele não se materializa na Inglaterra do nada, né? Uma pessoa faz isso. Quem é que faz isso? Cícero Dias, eu não sei se todos vocês conhecem, ele é um pintor pernambucano que se mudou para o Rio de Janeiro aos 13 anos para estudar, se envolveu com o movimento modernista rapidamente, né, com o movimento, inclusive publicou na revista Antropofágica. E aí, em 1937, se não me engano, ele é preso, né, pelo Estado Novo. E quando ele é libertado da prisão, ele se muda para Paris. E lá ele consolida uma série de relações com as quais ele já tinha algum tipo de contato, dentre elas com Pablo Picasso, que vai ser, inclusive, padrinho da filha dele, né, da Silvia Dias. Em 42, ele é preso, né, quando o Brasil se alia aos aliados, né, faz seu deslocamento do eixo. Ele é preso em Baden-Baden, na Alemanha, junto com uma série de pessoas, inclusive com Graciliano Ramos. E quando a soltura dele é negociada, ele é solto da prisão de Baden-Baden, a primeira coisa que ele faz não é ir para um território que não está ocupado pelo poder nazista. Ele volta para a França, ele volta para Vichy. E lá ele ele recebe, eu ainda não consegui localizar direito por que meios, ele recebe o poema Liberté, do Paul Éluard. E ele tem o encargo de levar esse poema para a Inglaterra, né? Ele recebe isso, né? O Roland Penrose, que é um outro poeta surrealista inglês, que era piloto da Força Aérea Britânica, está aguardando a chegada desse poema. Então, o que ele faz? Ele pega um trem, ele faz a viagem até a Espanha, ele passa por todos os fiscais da Gestapo. Da Espanha, ele vai até Lisboa. Então, ele fez um tour, assim, pelos governos autoritários da Europa, totalitários, mas, assim, ele faz um tour, ele chega em Lisboa, e de Lisboa esse poema é enviado para a Inglaterra, né? Mas é isso, né? Uma primeira forma de contato de papel brasileiro, acho que nessas relações, nessa atuação resistente. Um segundo caso que indica essa circulação e essa rede de amizade, intimidade, inclusive artística, que é muito importante, é a relação do Manuel Bandeira com o Paul Éluard. Eu não sei quantos de vocês sabem, isso é um fato, às vezes, bastante divulgado da biografia do Bandeira, mas ele foi internado num sanatório na Suíça, no fim da Primeira Guerra Mundial, logo antes da Primeira Guerra Mundial, perdão, em 1913, ele vai para Cladavel, na Suíça, e lá ele conhece o Paul Éluard, que também estava internado. E nesse momento, o Manuel Bandeira ainda não tinha uma carreira de poeta, e na autobiografia dele, ele fala em vários momentos a importância que o Paul Éluard, que ele conheceu naquele sanatório, teve para o desenvolvimento dessa sua faceta,
Mas ele também fala, e o Paul Luar fala sobre isso muito explicitamente, que as provocações do Bandeira foram muito importantes para que ele deixasse ser um poeta muito clássico e se engajasse com as vanguardas. É nesse momento, inclusive, que ele se engaja com o dadaísmo, e depois ele vai seguir para o surrealismo, e assim sucessivamente. E eles mantiveram um contato muito, muito próximo durante toda a vida, inclusive durante o período da resistência. Inclusive, o Bandeira foi o principal tradutor, assim, na época, né, simultaneamente, do Éluard. Então, você vai achar em jornais literários da época uma série de poemas do Éluard traduzidos pelo Bandeira. O Liberté é um caso, mas é uma publicação posterior, de 1950, né, na editora Tupi, que foi em parceria, inclusive, com o Drummond, que é o meu mapa, assim, né, de recursos estruturais. Mas o que eu acho que talvez seja mais interessante é o caso do Charles Offray, que em 1937 se muda para o Brasil. Ele abre uma editora, né? Ele está envolvido com uma série de circulações de trabalhos e obras francesas entre Brasil e França, né? Ele faz esse contato, essa ponte. Ele abre a Atlântica Editora, ele é um dos sócios fundadores, apesar de ser suíço, ele está com esse polo, né, de conexão com a França, e ele publica, em 1944, a primeira versão de uma coletânea de poemas que é emblemática do período da resistência, né? Aqui no Brasil ela sai com o nome de Choix de Poèmes de la Résistance, então é uma seleção de poemas da resistência. Posteriormente, em 45, vai ser publicada na França como A Honra dos Poetas, e esse livro, né, que é publicado aqui em francês, muito antes de ser publicado oficialmente na França, né, indicando uma simultaneidade de publicações e um importante vínculo editorial entre a França ocupada e o Brasil, ele vai ter uma circulação muito importante, não só pela região atlântica inteira, mas pelo interior do continente americano. Então, os surrealistas que estão exilados no México, por exemplo, Benjamin Perret, o André Breton, eles vão ler a publicação dessas coletâneas de poemas da resistência pela edição brasileira, que está em francês, e que vai chegar lá. E, inclusive, a circulação desses livros vai dar origem a um dos debates mais ricos do surrealismo internamente, que é o estabelecido entre o Perret e o Aragon, sobre os limites da poesia engajada. Né? Então, o Perret, em 44, né, no mesmo ano em que ele recebe a edição brasileira, ele vai soltar um livro chamado A Desonra dos Poetas, né? Criticando as escolhas artísticas que foram feitas pelos seus antigos companheiros de surrealismo. Nina, tempo encerrado. Ai, desculpa, Leni. Concluo, por favor, até já excedeu um pouquinho. Desculpa, tá? Gente, nem... Não, tranquilo, eu sei que quando a gente está apresentando empolgado, a gente não percebe. Mas só para encerrar, o que acaba acontecendo é que o Offray, ele não só trazia essas poesias da França, mas ele também tentava levar os autores brasileiros para serem lidos e traduzidos no francês. Então, ele vai tentar fazer isso com Mário de Andrade, ele vai tentar fazer isso com Graciliano Ramos, ele vai tentar fazer isso com uma série de outros autores brasileiros que estão engajados numa tentativa de estabelecimento de vínculos editoriais. Eu acho que esse é um pouco o cerne do que eu queria apresentar. Gente, desculpa, excedi o tempo. É isso. Mas obrigada. Leni, seu microfone está desligado. Que fôlego! Eu não conhecia esse escritor pernambucano, os outros escritores, alguns eu conhecia, né? Vamos agora ouvir o Diogo Souza Madeira, com Capacitismo e Audismo e seus atravessamentos sobre os caminhos da literatura surda. Primeira vez que eu vou ouvir um trabalho com essa profundidade, né? Eu acho que nós teremos muito a ganhar. E, por último, depois, nós vamos ouvir o Fábio, que ficou para hoje. Diogo está aqui na sala, Leni? Seu microfone está desligado. Eu não estou vendo aí a pessoa que vai auxiliar o Diogo. Eu gostaria... É a Sandra Oliveira, E o Diogo está na sala? Estou vendo ele aqui. Não está presente? Eu não estou vendo o Diogo aqui. Não está. O Diogo não estando presente, vamos adiantar para a gente ganhar tempo, né? E eu gostaria, então, de pedir ao
ao Fábio Salem, né, para apresentar o trabalho dele, né, que é Notas sobre uma mudança de paradigma, ressignificação, deixa eu ler aqui. Isso. Isso, ressignificação do conceito literário de formação pelo viés da apropriação cultural a partir dos anos 1970. O povo hoje gostou de lidar com esse período, né? De manhã nós tivemos algumas coisas e agora de novo. Fica com a palavra aí, Fábio. Tá bom, obrigado, professora Leni. Eu também vou tentar compartilhar a apresentação. Vocês, por favor, me digam se eu conseguir, tá? Dá uma olhada aqui. Foi ou não? Ainda não. Agora sim. Sim. Foi? Sim. Tá bom. Então, bom, primeiro de tudo, obrigado. Eu não estou vendo vocês, vou tentar me cronometrar aqui para não escapar do tempo. Eu falo, então. Tá bom, obrigado, Leni. Essa é uma pesquisa de continuação, de uma pesquisa de doutorado sobre os sentidos de forma e formação na América Latina. Eu trabalho também com a África portuguesa, com a África de fala portuguesa, mas eu tinha como eixo teórico, sobretudo, o professor Antônio Cândido de Melo Souza e Ângelo Rama, que é um dos teóricos fundamentais da América Latina no século XX, uruguaio. Então, eu, aqui no Canadá, continuei essa pesquisa, tratando de um tema que tem pautado políticas públicas e privadas aqui no Norte, e acho que um pouco no Brasil também. Eu queria começar falando, sobretudo, o seguinte: esse Antônio Cândido, ele é o jovem Antônio Cândido, né? Ele não é o Antônio Cândido da formação da literatura brasileira, do final da década de 50, de 59, e muito menos o Antônio Cândido da dialética da malandragem de 1971. Ele é ainda um aluno de pós-graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo, ele é também um crítico amador, iniciando seus trabalhos como crítico de literatura na revista Clima, que ele funda com colegas na Universidade de São Paulo, uma Universidade de São Paulo recém-fundada pela elite paulistana, após, né, a derrota em 1932, e nessa universidade ele passa a trabalhar com esses colegas, e também a convite do amigo Lorival, ele passa depois a se exercer como crítico em jornais como a Folha da Manhã, como o Correio de São Paulo, onde ele acompanha aí boa parte, a estreia e uma parte da obra de importantes autores do modernismo brasileiro. Então, aí só a título de ilustração, né, o grupo da revista Clima, com alguns dos seus integrantes, essa aí é uma das edições, a primeira edição da revista. E o que me interessa nessa fase do Antônio Cândido é que ele elabora já nesses primeiros textos, que são publicados tanto na Clima quanto nos jornais. Slides. Oi? Perdão? Você está passando os slides? Eu estou passando os slides, vocês conseguem ver? Para nós, eles não estão passando, tá? Pelo menos para mim, não. As outras pessoas conseguem ver? Não. Está Você está travado na no primeiro slide. No primeiro slide ainda? Não, ele já está no terceiro, mas para a gente não está passando. Poxa vida. Fábio, salva Oi. aí o PowerPoint em PDF, é melhor. Aí depois você abre o arquivo PDF, que aí vai estar passando. Esse é um problema no PowerPoint, que às vezes o Meet não passa mesmo as lâminas, não sei por quê. Eu não sei se não sei se eu tenho como salvar o arquivo. Você quer que eu salve em PDF, é isso? Isso, aí depois você abre o PDF dele. Não fica desesperado, não. A gente te espera.
Deixa eu ver aqui. Salvar em Talvez PDF. mandando para a Tamires também, a Tamires mostra para você. Pode ser, Tamires? Pode sim. Olha aí PDF. no chat que a Tamires te diz como mandar para ela. Bom, estou colocando salvar como em PDF. Vamos ver se as, Vai dar certo. Aí você abre o as arquivo em magias PDF. tecnológicas funcionam aqui. Certo. Bom, aí eu vou baixando normalmente, como se fosse um PDF, é isso? Deixa eu ver aqui. Bom, abri em PDF. Deixa eu ver se eu consigo ir baixando como se fosse um PDF. Eu vou tentar compartilhar novamente. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Acho que apareceu o slide. Acho que agora vai. Foi? Está carregando. Isso, apareceu. Ok. Conseguem ver o segundo slide? Sim. Sim. Então tá, eu vou tentar baixar por aqui aos pouquinhos, vou apresentar em PDF, né? Então, bom, aqui foi justamente a imagem que eu estava mostrando da revista Clima, com o grupo da Clima, né, número 1, publicado em 1941. Em seguida, essa relação do jovem Cândido com uma certa teoria da transculturação literária do Angel Rama. Por que eu coloco isso? Para tentar elucidar um pouco qual é a noção de formação no jovem Cândido, que é diferente da noção de formação do Cândido de 1959, quando ele publica o livro clássico sobre a formação da literatura brasileira, né? Então, ele fala, né, num dos textos de juventude da primeira parte da década de 40, a força do romance moderno foi ter entrevisto na massa não um assunto, mas a realidade criadora. Através dos livros, toda essa massa anônima criou, de certo modo, transfundindo o seu vigor e a sua poesia na literatura europeizada da burguesia. Foi uma espécie de tomada de consciência da massa através da simpatia criadora dos artistas que se dirigiram a ela. Então, isso é fundamental porque, apesar da gente saber que o Angel Rama traz o conceito de transculturação da antropologia, mais precisamente do trabalho do antropólogo cubano Fernando Ortiz, apesar de ele trazer esse conceito da antropologia, o Antônio Cândido, o jovem Antônio Cândido, na primeira metade da década de 40, de uma certa maneira já adianta uma semente do que será essa noção de transculturação do Angel Rama. De maneira que tanto o jovem Cândido quanto o Rama maduro tinham uma noção similar do que significava essa formação e do que significava, sobretudo, o amadurecimento do romance na América Latina na primeira metade do século XX. Aqui um outro trecho do Antônio Cândido, onde ele ressalta justamente que seria na década de 30, e não com Machado de Assis, como a gente sabe, para o Cândido Maduro, a literatura brasileira teria se formado ainda no século XIX, diferentemente da maioria das literaturas da América Latina. Ela teria se formado ainda no século XIX, com a fase realista do Machado, mas no jovem Cândido, ainda não é o Machado. Seria justamente essa vanguarda artística, particularmente da segunda fase do modernismo brasileiro, que teria inaugurado o romance brasileiro, e sendo assim, digamos, o ápice, né, a chegada desse processo de formação, justamente durante essa fase, uma fase logo anterior, digamos assim, uma fase em que ele mesmo está se iniciando os seus estudos superiores. Alguns pontos importantes, então, para a gente reter. A primeira é que justamente essa primeira formulação de uma teoria da formação ocorre no Antônio Cândido, no jovem Antônio Cândido, nesse primeiro momento da década de 40, que representava uma emancipação espiritual da ex-colônia, né?
essa formação se dá pela desalienação de um setor esclarecido da burguesia litorânea e cosmopolita, como ele mesmo diz, que indo, digamos assim, em direção às populações, às culturas até então fortemente ignoradas dessa região brasileira que se chamou durante tanto tempo de sertão, os sertões, tiraria dela, se alimentaria aí, digamos, dos seus valores, dos seus objetos culturais, dos seus motivos, no sentido de perfeccionar o que seria, então, o romance moderno brasileiro. Isso teria acontecido não apenas no Brasil, mas também, segundo Rama, na América Latina, na América Hispânica, com as suas devidas particularidades. Não vou ter tempo de tocar nelas aqui, mas esse processo teria sido o mesmo, né? É importante também ressaltar que a saída dessa elite cosmopolita e ilustrada, ela tinha algo de traição de classe, obviamente, e ela visava justamente, ela tinha em mente uma certa ambiência, uma certa imaginação do país cindido nesse período entre litoral e sertão, né? Então, isso é fundamental para pensar essa primeira formulação de uma teoria da formação, de uma teoria da formação, sobretudo do romance, no Brasil, durante esse período. E, a partir dessa teoria de uma formação do romance, eu queria, então, fazer um pulo para essa noção de apropriação cultural, apenas para propor o problema para vocês, para que a gente possa, talvez, discutir. Então, já sobre a noção de apropriação cultural, esse é um termo que ele é utilizado, eu comecei a pesquisá-lo mais a fundo aqui no Norte, ele é um termo utilizado já nas décadas de 60, até a década de 80, porém com um sentido diverso daquele que a gente compreende nos dias de hoje, né? Eu coloquei aqui para vocês 3 sentidos possíveis em que esse termo aparece, já na década de 60, 70 e 80, em 3 países diferentes, né? Na França, no Brasil, na África do Sul, como ele é usado com sentidos diversos. E aqui, só para a gente ter uma noção, antes e depois da década de 70, porque a década de 70 é fundamental, apenas algumas notas sobre como a noção de apropriação ela era entendida no passado remoto, né, no século XIV, depois no período moderno, no século XVI, e a partir da década de 70, já o termo específico, apropriação cultural, como ela ganha o seu sentido atual, né? Então, eu usei aqui, peguei 3 denominações, não por acaso, de fala inglesa, sobre esse conceito, porque é justamente no âmbito anglo-saxão em que ele vai se popularizar e se tornar dominante no nosso período. Eu vou usar aqui a de Cambridge, né? O ato de tomar ou usar coisas de uma cultura que não é a própria, especialmente sem mostrar que compreende ou respeita essa cultura, ou no caso da britânica, né? A apropriação cultural ocorre quando membros de um grupo majoritário adotam elementos culturais de um grupo minoritário de forma exploradora, desrespeitosa ou estereotipada. Então, basicamente, a gente sabe que hoje em dia é esta noção de apropriação cultural que é a vigente e a que está em debate quando a gente fala sobre cultura ou quando a gente fala sobre arte, né? Então, agora chegando em 2 momentos, esses 2 momentos eu acho que são momentos importantes a serem ressaltados, e que trouxeram, digamos assim, o sentido contemporâneo à tona. O primeiro deles ocorre na década de 70, com a publicação desse professor da Universidade de Toronto, que são essas algumas observações, né, gerais sobre o problema do colonialismo cultural. O Kenneth Cole Smith, ele publica um texto, ele é um marxista, e é curioso, porque ele é um marxista informado por conceitos e por certas tendências de uma teoria pós-colonial em ascensão. E, a partir desse texto, ele tenta
mostrar como a arte ocidental, é claro que tem problemas nesse texto, não vou conseguir tocar nos problemas desse texto a fundo aqui, mas ele tenta mostrar como uma arte ocidental moderna se apropria e coloniza formas culturais de sociedades até então colonizadas pela Europa historicamente, né? Então, ele lê aí a arte de uma maneira que me parece um pouco simplória, na verdade, tem problemas nesse texto. Ele não vê, por exemplo, o âmbito fundamental de contradição na arte moderna e, como a gente tem mostrado aqui, né, o âmbito fundamental de resistência que a arte moderna oferece aos problemas, né, que estão em jogo durante um período que a gente sabe muito difícil do século XX. Mas está aí um texto que funciona um pouco como uma pedra de toque para a consolidação desse conceito. O outro acontecimento bibliográfico, é justamente o lançamento desse livro, como a gente sabe que é fundamental para as teorias pós-coloniais, que é o Orientalismo, do Said. Então, 2 textos que saem quase muito próximos, né? O do Kurt Smith em 76 e do Said em 78. Depois, na década de 90, é o outro momento que eu acho interessante, porque é um momento justamente de consolidação do termo apropriação cultural. Então, ainda na década de 70, na década de 80, a gente consegue encontrar esse termo com sentidos diferentes, desviados, diversos, mas na década de 90 não. Sobretudo aqui no Norte, no Canadá e nos Estados Unidos, o conceito se consolida. Não só se consolida na academia, na universidade, né, com as teorias, com os muitos autores de teorias pós-coloniais, mas também para fora das universidades, digamos assim. Ele toma as ruas e acho que um dos momentos importantes é justamente essa declaração de guerra contra os exploradores da espiritualidade Lakota, declaração feita em 93, e onde a gente pode ler aí na primeira resolução: declaramos aqui e a partir de agora, essa é só a primeira resolução, tem várias, guerra contra todas as pessoas que persistem em explorar, abusar e deturpar as tradições sagradas e as práticas espirituais do nosso povo Lakota, Dakota e Nakota. É interessante porque eu estou no Quebec nesse momento e há uma cisão, isso aqui é um PS, né, assim, há uma cisão no Canadá. Enquanto no Canadá, em inglês, de fato, era essa conotação que já prevalecia na década de 90, no Quebec, a minoria francófona, católica, ainda havia a noção, ainda encarava a noção de apropriação, sobretudo na chave em que ela era encarada, digamos assim, na modernidade antropofágica brasileira, ou na modernidade das vanguardas da América Latina, no sentido de que era necessário se aproximar de objetos, de valores, de símbolos de outros povos, seja fossem eles estrangeiros ou fossem eles de minorias políticas internas ao país, para perfeccionar a arte nacional. O Quebec ainda havia, diferentemente do resto do Canadá inglês, isso é uma conclusão parcial, mas ainda tendia a haver essa noção de apropriação como uma maneira de perfeccionar a sua arte, um pouco também porque o Quebec sempre se viu e se vê até hoje, em parte justamente como uma minoria aqui no Canadá, diante do Canadá anglófono e majoritariamente protestante. Então, algumas conclusões finais, para terminar, só para ver onde é que eu estou. Isso, você tem 5 minutos. Ótimo, obrigado. Então, algumas conclusões parciais. Primeiro, que a noção de apropriação ela parece deslocar essa narrativa de alguns teóricos, como Antônio Cândido e como Rama, sobre a formação e as vanguardas do continente latino-americano na primeira metade do século XX. Ela parece deslocar porque ela coloca em xeque essa frase progressista, emancipadora e subversiva, né, dessas vanguardas artísticas, e ela aspira, digamos assim, no extremo, a uma reescrita dessas narrativas, ou uma reescrita do significado dessas narrativas,
né? E um novo entendimento, talvez, do próprio pertencimento espiritual. Eu tô falando isso porque cheguei a entrevistar, também na minha pesquisa pós-doutoral, escritores negras e negros, indígenas brasileiros, para entender melhor como eles encaravam essa noção da apropriação cultural. Tirei algumas conclusões daí, uma delas de que uma coisa é essa noção discutida por influenciadores, por bloggers, outra é essa noção discutida por um escritor que nasceu e cresceu a vida toda, por exemplo, no interior do Pará, né? Então, alguns escritores não veem essa noção de apropriação, ou a veem de maneira muito diferente de como é vista aqui no Norte, mas alguns deles, sim, falando do pertencimento cultural, colocam em xeque, digamos, o pertencimento à nação, à nacionalidade, ou a uma literatura dita brasileira, por exemplo. Então, isso é fundamental. Eu diria que, pegando um pouco o raciocínio do Antônio Cândido e também do Roberto Schwartz, que aquela integração que a arte moderna parece ter adiantado durante o período da vanguarda, uma arte que prometia um projeto moderno, que prometia uma integração dessas populações a um projeto de sociedade brasileiro que jamais se cumpriu, né, um projeto de sociedade que jamais se concretizou. Eu diria que a ascensão do termo apropriação cultural funcionaria um pouco, não sei se o termo seria um backlash, mas como uma reação a essa falta, né? Ele parece ter reorganizado, digamos, não só o imaginário desses artistas, de algum desses artistas, de uma certa parcela da população brasileira que advoga por esse conceito, e também uma parte da intelectualidade. Por fim, eu diria que, em geral, isso é uma visão muito pessoal minha, claro, como pesquisador, me parece que o debate público e mesmo certa produção acadêmica ainda sofre de rigor teórico, de rigor crítico e de fôlego teórico. Eu diria, sobretudo quando leio a discussão de problemas da arte e que envolvem o termo, o conceito de apropriação cultural, sinto falta de um olhar um pouco mais sutil, mais nuançado aos problemas próprios da arte, que, como a gente sabe, nunca são problemas fáceis, né? Então, é isso. Aqui uma bibliografia parcial que eu utilizei nessa apresentação. E quero agradecer a vocês pela atenção, espero que tenha ficado dentro aqui do meu tempo de apresentação. Quero agradecer também a coordenação por ter permitido que eu apresentasse hoje, depois que eu, enfim, né, não consegui apresentar ontem, me embananei com o fuso horário e tal. Então, obrigado. É isso. Agradecemos, Fábio, por você ter insistido e ter estado conosco. Foi muito bom você trazer para a gente hoje esse Antônio Cândido, que a gente normalmente não lida muito com ele, que é o Antônio Cândido jovem, né? A gente lida mais com o Antônio Cândido já consolidado. E é tão interessante a gente ver essa visão de antes. Vou fazer um comentário rápido aqui para poder passar a palavra. Gostei muito dos trabalhos de hoje, né? O da Geisa em particular, né? Um trabalho muito esmiuçadinho, com um senso de comparatismo muito cuidadoso, muito meticuloso, de catar assim, coisinhas miúdas entre uma obra e a outra, mostrando para a gente o quão dialógicas elas são e trazendo para a gente um histórico muito bonito de pesquisa dela. Eu só gostaria que depois, se a Geisa se interessar, que ela explore mais um pouco nesse trabalho que ela está fazendo da Carta de Abolição da Escravatura, que só tem 2 parágrafos, como lei.
né? E fizesse um levantamento das leis que vieram antes, como também corresponsáveis pelo que ela aponta, né? A situação de Torto Arado e a situação de quarto de despejo é realmente, né? Ela falou uma coisa muito interessante que eu vou até ressaltar, quando ela diz que a maior vergonha nossa talvez não seja nem os 300 anos de escravidão, 300 e um pouco mais de anos de escravidão, mas o que nós fizemos na abolição da escravatura, concordo plenamente. Essa fala da Geisa foi uma fala muito vigorosa, muito poderosa. Eu fiquei muito sensibilizada por estar estudando essas obras nessa situação. E, além dessa carta de Pero Vaz de Caminha, carta de abolição, né, carta de alforria, como uma lei com 2 artigos apenas, né, eu acho que ela consegue aprofundar nesses temas que são de herança, aí, como ela mostrou a questão do alcoolismo, né, da violência contra a mulher, da submissão da mulher, né, de todos esses dramas que nós vemos hoje e que fazem com que, na verdade, a população carcerária negra e parda seja maior do que as outras, também por causa de ausência de leis e de quem esteja disposto a defender essa população que acaba correndo para a promotoria pública. No caso do Rafael, gostei muito também da leitura que ele trouxe, né, da Lavoura Arcaica. Engraçado é que os trabalhos de hoje oscilaram entre a década de 70 e também trazendo uma leitura muito contemporânea das questões, que foi o que o trabalho da Geisa também chegou a trazer, e esse da Lavoura Arcaica, né, pegando aí a época de produção dele no contexto, né, trouxe para a gente aí também uma outra situação dramática de uma população também em uma espécie de diáspora, né? Nós não vamos chamar de diáspora, porque a diáspora é mais usada para a questão negra, mas nós temos aí, né, a população mais adepta às questões aí judaico-cristãs, né, tradição judaico-cristãs, né, como é a própria origem deles. Então, o livro vai trabalhar também com essa questão das pessoas em trânsito, né, que é o próprio conceito também que o Fábio traz depois, né, o próprio conceito de mudança, aí, de ressignificação do termo apropriação, né, a dificuldade daquele menino de se apropriar no Brasil de uma cultura judaica trazida pelo pai, essa dificuldade de apropriação aí nossa, das próprias culturas nossas, até aquelas que foram projetos, como é o caso do modernismo, né? Lina Alegria, gostei muito também da abordagem que ela faz, aí dessas consonâncias em relação do surrealismo, né? Pela manhã também a gente trabalhou com questões aqui do surrealismo, e Drummond, né, com o sentimento do mundo aí, que orquestra o trabalho dela em relação aos franceses, né? Gostei muito da metonímia da palavra eco aí, que tem a ver também, comunica também com o trabalho do Fábio, né? Essa questão de um eco que fica latente aí, a gente como, apesar de dependentes, não tão dependentes assim, que nós temos uma universalidade própria, né? Apesar de dependentes, universais, para citar aí um grande texto com o qual nós temos lidado aí, pelo menos para entender. E para o Fábio, né, finalmente, também fiquei feliz de saber da notícia desse Cecílio Dias. Eu vou procurar saber mais dele, que eu não sabia. Meio parecendo, né, uma personagem saída aí das obras do Mário de Andrade, né? Que ele sai lá da região de Pernambuco e vai experimentar uma vida fora do Brasil. E faz toda essa comunicação com o surrealismo. Fábio, hoje, né, o trabalho que você apresentou muito interessante, como eu já comentei, mas a questão do comparatismo, né, no início ele teve essa visão mesmo de ficar olhando o que passou de um lado para o outro, o que passou do outro para um, olhando assim o trânsito das obras literárias de um espaço para outro, até mesmo de uma forma meio preconceituosa e tal.
Hoje, né, isso já está resolvido pela questão até mesmo das intertextualidades, né, da análise da obra da Júlia Kristeva, né? E aí ficou, é claro que você está fazendo uma coisa mais datada para justificar essa questão da apropriação nos 3 níveis que você colocou, mas eu gostei muito de você falar que, e eu vou passar a observar isso mais quando eu ler essas obras, principalmente da segunda fase do modernismo, esse romance modernista, que até aquela arte que a gente esperava que fosse ser uma vanguarda em trazer à tona o Nordeste, foi um projeto em 1930, até mesmo, foi um projeto de Getúlio Vargas, né, de trazer as áreas não conhecidas do Brasil para que todos pudessem conhecer, incentiva o projeto de Graciliano Ramos. Então, essa arte que a gente esperava na modernidade, que fosse uma vanguarda, que valorizasse realmente a cultura brasileira, nem ela fez isso de verdade. E que, então, nós estamos ainda em falta com as culturas de religião de matriz africana, estamos em débito com os indígenas, estamos em débito, mesmo com todo o avanço, estamos em débito ainda com a cultura brasileira, e nisso Antônio Cândido, jovem, tem razão. Né? A gente, apesar de dependentes, nós temos uma perspectiva de universalidade, mas a gente precisa perlaborar essa dependência com um certo cuidado, sem desvalorizar, mas com esse cuidado de entender de verdade o que é que a gente está fazendo para a gente não cair numa desalienação, né? Como talvez a cultura brasileira, os nossos verdadeiros valores tenham sido agora, né, revistos e colocados num patamar que não é o patamar que a gente quer, na verdade, encenar. A gente está encenando, está vendo encenar aos nossos olhos um Brasil que não parece que passou pela modernidade, que não parece que passou pelas correntes de vanguarda, que não parece que passou pelo surrealismo. Né? Um Brasil que não parece que já perlaborou, que já releu tudo isso e já viu um rumo para a gente a partir dos estudos da década de 1970 para cá, né? Para falar de um marco territorial interessante para a literatura brasileira, a partir de 1970, talvez com as intertextualidades da Júlia Kristeva, depois também com o que a gente pôde reler da terceira fase do modernismo em diante, né? O que a gente está chamando agora de contemporaneidade. Né? Eu passo a bola, então. Leni, eu gostaria de tomar a palavra. Primeiramente, quem falou sobre o Cícero Dias, que é um pintor, não é um escritor pernambucano, é a Lina, não o Fábio. Eu acho que isso aí, no final, aí deu uma misturada aí. E retomando a questão que o Fábio coloca, na verdade, quando eu leio, eu sou leitor de G.C. Souza, né, o sociólogo contemporâneo nosso aqui no Brasil, o que ele faz em A Elite do Atraso, o que ele faz na Tolice da Inteligência Brasileira. Na verdade, eu senti um pouco isso na fala do Fábio, quando ele comenta das entrevistas que ele fez com escritores, por exemplo, um escritor do interior do Pará, como que esse escritor se coloca, se sente, né, como produtor de uma discursividade, e uma universidade que cheia de aparatos, teorias, ela vai dizendo o que é apropriação, o que é a literatura brasileira, né, o que é transculturação, vamos pegar aquela rama, mas essa galera que está produzindo e daquele lugar de fala não é ouvida, né? E aí, nesse sentido, eu vou lá na Gayatri Spivak, que ele cita ali, com os teóricos pós-coloniais, quando ela vai falar, pode o subalterno falar? Né, essa pergunta. Porque será que não somos nós da academia que estamos dizendo pelo subalterno? Né? E para o subalterno, o que é apropriação? Então, fico essa deixa dele no final, que eu acho que tem a ver muito com o que o G.C. Souza faz em relação ao pensar no Brasil, a partir de Caio Prado Júnior, de Casagrande Senzala, do Freire, Roberto da Mata e outros mais. O próprio, apareceu também na apresentação do Fábio, a capa aí, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Lina, na sua fala, e adorei a alegria do seu nome, tá? Na sua fala, você comenta sobre o poeta organizar, a função do poeta é organizar o passado, o tempo, a temporalidade, e você cita Murilo Mendes, e, de certo modo, Murilo Mendes também diz isso, principalmente no livro dele, Transistor,
que é uma coletânea que ele faz de textos não publicados, portanto inéditos ainda, em Transistor ele deixa claro isso para a gente, está lá em Convergência também no livro, eu quero organizar o caos com a poesia, né? E aí, do ponto de vista teórico, eu me lembro de um texto do Antônio Cândido, bem buscado hoje pelo Fábio, que é o texto Direito à Literatura. Num certo momento, não sei se você já conhece esse texto, Lina, Direito à Literatura, do Antônio Cândido, é um ensaio, está no livro Vários Escritos. Nesse texto, tem um momento em que ele para discutir sobre a literatura como discurso organizador do mundo, da realidade. É interessante isso para a sua fala e para esse seu pensar o poeta com essa função de organização do mundo. Eu gostaria de fazer mais 2 comentários para fechar minha fala aqui. Primeiro, com relação a Geisa. Geisa pediu desculpa aquela hora, eu não precisava ter feito isso, Geisa, porque sua apresentação está perfeita, né? E você fez um comentário que eu achei interessante, na verdade, 2. Primeiro, você fala daqueles agregados, né, que estão na condição de deslocamento, né, para o centro urbano, que é o caso, por exemplo, da Carolina Maria de Jesus, e daqueles que não se deslocam do centro rural, que é o caso aí seria de Bibiane Belonísia. Mas como você mesmo chama atenção para o fato da valorização da escrita, da alfabetização, portanto, da escolarização, é bom a gente lembrar que lá em Torturado, Bibiana se desloca, não para um grande centro urbano, a narrativa não deixa isso claro, mas ela se desloca daquele mundo rural ali para justamente se tornar alfabetizadora. Ela estuda, ela faz, digamos assim, um magistério, e retorna com o marido, que também saíra com ela, e retorna com aquelas ideias avançadas politicamente, e que acaba tendo aí o marido morto, né, pelo latifúndio. Então, essas 2 personagens, principalmente no caso da Bibiana, elas não se enquadram totalmente nesse lugar dos agregados que permanecem no espaço. Bibiana também tem esse deslocamento que lhe permite acessar uma informação outra, uma consciência outra sobre a condição deles. E você fala uma coisa que me agrada muito, tanto em Carolina quanto em Itamar Vieira Júnior, que é a força da mulher, né? E a Belonísia, ela é uma mulher forte, mas não é forte simplesmente porque enfrenta o mundo como um homem enfrentaria, com a sua força na lavoura, com o cuidar de si, mas observe você que ela caminha, o romance aponta para uma possibilidade de libertação de Belonísia e da cabocla, por uma possibilidade via homoafetividade. Isso é muito sutil no romance. É aquela cena em que Belonísia está penteando o cabelo da Maria Cabocla. Aquela cena é super homoafetiva, homoerótica, e aponta para uma saída, porque Belonísia se encaixa no patriarcado por uma questão de submissão a esses valores, mas ela se rebela o tempo todo por trabalhar na lavoura, por cuidar da casa, por enfrentar o seu homem, e por enfrentar o homem que espancava a outra mulher, e por, de certo modo, gostar de acariciar a mulher desse outro. Então, tem essas saídas possíveis aí para a força dessa mulher, Belonísia. E Rafael, quando fala de Torturado, eu fico pensando o seguinte, aí eu termino a minha fala, tá, gente? Aí deixo para vocês. Rafael, me atualiza, por favor, se eu estou aqui esquecido. Rafael está aí ainda, não tá, gente? Tá. Estou sim, Evaldo. A leitura que eu tenho de Torturado, ele caiu no meu processo de mestrado, né, lá em 1999, e eu me lembro, aí como me Acho que é o Lavoura. O Lavoura. O Lavoura Arcaica. Eu falei Isso. o quê? Torturado? Desculpa, Lavoura Arcaica. Lavoura Arcaica. Torturado, inclusive, é agora, o meu livro. Lavoura Arcaica. Todo capítulo de Lavoura Arcaica, a fala de André começa assim, traduz aqui as palavras do pai. Então, vem a ideia da tradução, que o romance não discute, acho que cabe a nós buscarmos teorias da tradução. Sabemos que tradução é traição, né? Tem toda aquela discussão. Mas, se não me falha a memória, me corrija, por favor, aqui, e eu não pude buscar o livro agora, porque ele tem emprestado, inclusive, ele estaria no outro ambiente aqui do apartamento. O último capítulo de Lavoura Arcaica, ao invés de usar traduz aqui, ele não usa transcrevo aqui, e é uma exceção dentro do romance. Todos os capítulos traduz as palavras do pai, mas no último capítulo, depois de toda aquela coisa sangrenta, aquela violência toda, transcrevo aqui. Como é que você lê essa transcrição que substitui toda a tradução que vinha se fazendo? Em todo o livro, entendeu a minha pergunta?
Sim, Se perfeito. procede, né? Que eu faço, que eu Sim, li. já é em memória, né, até, a figura paterna. Já é uma espécie de elemento. Mas a transcrição não dá uma ideia também de submissão em relação à tradução? Justamente, também. E aí é que essa dialética de tentar inverter, né, pela quebra do tabu, a ruptura do sagrado, profanizar o sagrado, sacralizar o profano, é uma dialética que ela acaba não tendo uma síntese, digamos assim, e é por isso que é um universo carnavalizado também. É um universo carnavalizado que ele é sempre movente na lavoura. Ou seja, o André acaba fazendo aquilo e vai se constituir como se fosse o próprio pai. Faz o pater familias, né? Isso. Vai produzir, vai transcrever a fala do pai, em Isso, memória vai. do pai. Perfeito, é isso mesmo. Então Eu acaba faço sendo uma traição dele é mesmo. um livro apaixonante, mas que deixa essa abertura no final, tipo assim, tem como combater esse patriarcado e como fazê-lo, de fato, definitivamente, né? Justamente. Até onde o sistema vai, a nossa militância vai ser esbarrada pelo sistema. Exatamente. E a gente já vai estar aglutinado nele. Né? Ah, temos que pagar as contas. Temos, com certeza, e são caras. Aí deixa eu falar para vocês, meus queridos, de tudo que eu falei aqui e outras falas mais. Só complementando, é uma coisa estrutural. Isso, professora. Não tem outro. O enfrentamento que o surrealismo fez foi contra uma estrutura. A resposta teve de ser mito contra mito. Que outro mito seria tão mais forte que esse mito? Então, nós temos um mito que não é mito, nós temos uma ideia. Perfeito. Eu não sei, o professor Evaldo falou, eu não sei se eu contemplei, Evaldo, seus questionamentos em relação à lavoura, né? Mas acho que há, sim, essa questão nostálgica ao final. É porque não é em vão, ou à toa, né, ou por um acaso, que Raduan Assar, e a gente vai no trabalho da escrita, vai colocar, eu transcrevo aqui, e sempre ele estava colocando, nas aberturas, eu traduzo aqui. Sabemos nós que tradução, hoje nós vimos Lina lidando aí com a tradução do francês para o português, a tradução ela não consegue chegar ao original, né? Então, quando André, o tempo todo, epilepticamente, verborragicamente, está ali combatendo as palavras do pai, ele está traduzindo. Mas, no final, depois que o pai vem com a violência, de fato, e o próprio pai, que aí também tem outra questão, o próprio pai quebra a lei que ele erige, né? Mas, apesar de o pai desabar na sua própria lei que ele quebra, o filho também não dá conta de se destacar do pai mais. Aí vem uma transcrição, não mais uma tradução. Eu acho que essa transcrição ela diz muito aí, deve ser analisada. Obrigado, Evaldo. Já tomei nota aqui, essa relação transcrição realmente é muito sugestiva para a obra, né? E tradução, transcrição, tradução. Vou anotar e não vou deixar de pontuar este momento aqui, nessa sua fala, inclusive, como ponto de partida para essa discussão. Obrigado. Eu agradeço. Palavra aberta. Eu posso? Fique à vontade. Eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade única para mim. Não tenho nem palavras, estou até emocionada de agradecer as considerações, dizer que os apontamentos que vocês fizeram já estão anotados para aprimorar minha pesquisa, meu trabalho, e dizer assim que realmente a palavra nesse momento é agradecimento. E só um ponto interessante, a minha carta de aceite deste trabalho chegou chegou até mim no dia 13 de maio deste ano, então eu achei algo bastante emblemático. Então, é somente isso que eu gostaria de dizer, muito obrigada mesmo. Do 13 é o número do meu partido, eu fui a 13ª candidata a ser eleita em Araxá em número de votos, com 481 votos, cuja soma dos números dá 13. Estamos juntas.
Gente, queria aproveitar para agradecer também, assim, acho que foi minha primeira Abrali, foi uma experiência interessante, acho que ter contato com outras disciplinas, especialmente quando a gente se propõe a estar nesse lugar que é um pouco interdisciplinar, é absolutamente fundamental, né, para a construção do trabalho, para testar algumas hipóteses que a gente está tentando elaborar, assim, meio perdida nos primeiros meses de pós-graduação. Então, eu queria agradecer muito a vocês, assim, pelo ouvido, por tudo. Obrigada. Eu quero agradecer também a coordenação, obrigado pela compreensão com o que aconteceu ontem e por terem me acolhido aqui na apresentação de hoje. E, por um lado, lamentar que a gente não pode se encontrar pessoalmente, né, por causa de tudo que tem acontecido. Por outro lado, ficar um pouco contente, porque se não tivesse acontecido online, possivelmente não conseguiria estar nesse momento no Brasil com os colegas. Então, enfim, acabou terminando com pelo menos uma alegria minha desse lado de poder estar aqui, ou ainda que seja online com vocês. Então, obrigado. Tereza? Olha, eu estou numa tarde tumultuada aqui em casa hoje, viu? Mas, enfim, eu não vou comentar os trabalhos, porque eu não pude acompanhar. Eu sei que eu conheço o trabalho, eu conheço Lavoura Arcaica, eu gosto muito de trabalhar com esse texto, eu acho o texto bem fundamental para a gente compreender a estrutura, né, patriarcal da sociedade brasileira no início do século, e ainda sabemos que há muitas dessas estruturas rolando por aí, né? Antônio Cândido também, eu sou uma admiradora e gosto muito de trabalhar. Acho que quem trabalha com literatura brasileira gosta de Cândido, trabalha com Cândido, não tem jeito, né, da gente se sair disso. Enfim, eu quero parabenizar todas pelas belíssimas apresentações. E essa semana foi uma semana puxada, né, gente? Todos os dias, de segunda a sexta, e nós tivemos que parar tudo para nos concentrarmos nessa semana, que foi altamente produtiva, muito boa, nós aprendemos muito, trocamos trocamos figurinhas e dialogamos com muita gente interessante, com todos vocês, e eu só agradeço a Evaldo e Leni por estarmos novamente nesta equipe, né? Muito boa, muito legal, já pela 4ª vez, se não me engano, nós estamos juntos aí, trabalhando, apresentando propostas de simpósio na Abrali, e isso é muito bacana. Eu pretendo continuar, se Deus quiser, né? E parabéns para o Fábio. Ontem eu te procurei, você não apareceu, mas é porque foi problemas com o horário, né? Tudo bem. Ainda bem que hoje nós tínhamos um espaço e que você pôde apresentar. Se não tivesse, a gente arranjaria, né? Né, Leni? De qualquer forma, a gente não deixa passar. E outra coisa que eu quero tecer aqui um comentário que eu acho que, não sei se... A gente comentou, inclusive, quando nós abrimos o simpósio, gente, choveu de inscrições. Ano passado, nós tivemos poucas inscrições, né? Considerando essas desse ano, quando nós vimos, tinham 29 inscritos. Acho que uma pessoa só que não apresentou. Também, né, Tereza? Eu falei, meu Deus, que bacana, né? E eu pensei, nós vamos ter muito trabalho, mas, enfim, é um trabalho muito bom de se fazer, muito legal. E eu quero agradecer aqui também a professora Marli, eu quero trocar figurinhas com você depois, professora, sobre o Dalcídio Jurandir, viu? Tá bom? Tá bom, eu também agradeço vocês três, Evaldo, Leni e Tereza, por terem organizado o simpósio, e agradeço principalmente a Cíntia, porque no ano passado eu me inscrevi, né, e eu achei realmente esvaziada, né, a Abrali, que inclusive no simpósio que eu participei, que eu segui a semana toda, faltou muita gente. Então, os nomes estavam lá, mas não apareceram para apresentar, mesmo online, né? E este já eu me admirei, porque
eu não ia me inscrever esse ano, exatamente por causa do ano passado. Aí a Cíntia se inscreveu, pediu para eu para ficar com ela, né, como coautora, e eu me inscrevi, e gostei muito de ter saído daquela história de sempre o local, né, sempre eu acabo entrando num grupo da Amazônia, aí esse abriu mais perspectivas, mais, né, e encontrei quem trabalha com a Amazônia também, né, Tereza? Então, bom é isso. Mas gostei muito que o Rafael me deu uma informação sobre o Linha do Parque, né, Rafael? Depois eu mando um e-mail para você, a gente conversa melhor. Então, agradeço vocês três e foi um prazer participar. Não pude participar ontem à tarde nem hoje de manhã por questões acadêmicas, tá bom? E parabéns a todos que apresentaram, todos os trabalhos realmente de nível, né? Então, realmente, vocês estão de parabéns, todos estão de parabéns. Obrigada a vocês três, principalmente. Palavra aberta. Bom, não havendo mais ninguém, né, desejoso de falar, eu gostaria de dizer que eu também fiquei muito satisfeita com o número de inscritos, com todas as participações, só 2 pessoas não apresentaram, uma ontem e uma hoje. Ontem faltou mais uma outra pessoa. Só uma, Leni. Foi só o de hoje, né? Só uma. Isso. Porque ontem era o Fábio e uma outra pessoa, né? Mas aí o Fábio veio hoje. Hoje ninguém ficou sem apresentar. Todos eu sei, mas tem um rapaz que pediu auxílio aí em Libras e não deu. Tem o... Então são 2. Realmente. Então, nós tivemos um total de 27 apresentações das 29 inscrições. Isso mesmo. Esperamos que todos consigam entregar os seus textos para publicar. Vamos perseguir, né, Evaldo, aquela ideia de talvez fazer uma edição publicada, talvez mais adiante, e nós temos o compromisso de o ano que vem estarmos de novo juntos, propondo simpósios com essas temáticas bastante interdisciplinares, transdisciplinares, para possibilitar um diálogo mais amplo em torno da questão do texto literário e da sua possibilidade de interferir no sentimento do mundo, tá, Lina? Interferir também no estar no mundo, para todos os outros que falaram aí de estar no mundo por meio das obras, dos autores, das personagens aí, né, várias personagens, autores, narradores, considerando todos os conceitos que nós acabamos abordando aqui, do papel da personagem, às vezes na condução até da própria narrativa, como está em Torto Arado, como está em Carolina Maria de Jesus e Maria Firmina dos Reis, né, em que os narradores também ganham vozes para auxiliar até aquele narrador principal e aquele autor a constituir realmente a sua trajetória de significados aí. Muito feliz com todo esse evento e, de minha parte, eu considero o evento, a sessão de hoje encerrada, caso mais ninguém queira falar, e oportunidade para os colegas se despedirem aí. Muito agradecida por esse evento aos meus colegas e a todos que participaram conosco. Esperamos vocês o ano que vem. Muito obrigado, viu, gente? Um abraço. Obrigado a todos. Abraço obrigado, a todos. saúde. Muito obrigada a todos. Vou mandar e-mail para você, Tereza, e você, Rafael, tá? Obrigada.